Hoje nós vamos conversar com Rosmary Correia, a conhecida, famosa delegada Rose, que implantou a primeira Delegacia de Defesa da Mulher aqui em São Paulo em 1985. A delegada Rose também foi deputada estadual entre 1990 e 2006 e atualmente é vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Delegada Rose, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Como é que foi a implantação em 85, 34 anos atrás da Delegacia da Mulher? Tinha muita gente que duvidava do projeto? Eu acho que a maioria das pessoas duvidava do projeto. Eu era delegada já na ocasião, era delegada plantonista do 13º Distrito Policial lá na Casa Verde, e aí participava de um grupo de mulheres nos quais nós tínhamos a Zulaê Cobra Ribeiro, Cida Medrado, Ruth Escobar e tantas outras. E elas começaram a fazer um trabalho de campanha para o Franco Montoro. Nós entramos e pedimos ao Franco Montoro que, se ele ganhasse a eleição, o que se queria era que a mulher tivesse um espaço dentro do governo dele. Quando ele ganhou a eleição, essas mulheres não deixaram nem ele esquentar a cadeira, já foram até lá e, no tocante à violência, solicitaram que se criasse um espaço diferenciado para que a mulher pudesse fazer as suas denúncias. E a partir daí surgiu então a ideia da Delegacia da Mulher. Foi a primeira delegacia desse tipo no mundo, começou aqui no Brasil no dia 6 de agosto de 1985 e eu tive a honra de ter sido convidada para ser a sua delegada titular, para implantar esse trabalho aqui em São Paulo, que começou aqui em São Paulo. Foi difícil. Mas não deu nem tempo da gente sentir a dificuldade. Tanto trabalho? Primeiro dia de atendimento, mais de 500 mulheres na fila. 500 no primeiro dia? 500 no primeiro dia. Porque da ideia à criação foi um mês. Nesse um mês, parece que a mídia não tinha o que falar e só falavam da criação da Delegacia da Mulher. Eu participei de vários programas e o pessoal entrevistava secretário de segurança, delegado-geral, todo mundo. E a coisa foi, todo mundo foi tomando conhecimento de que haveria uma delegacia da mulher para ela denunciar crimes de violência sexual e de violência física. Aí no primeiro dia foram 500 mulheres na fila aguardando para serem atendidas. Por isso é que eu digo, não deu nem tempo de sentir que era difícil, porque a gente começou, nós éramos em 11 mulheres total, e aí nós começamos imediatamente a trabalhar, fazer o inquérito policial, boletim de ocorrência, sem problema nenhum. O difícil era você tentar dizer para aquela mulher que no momento em que ela criava coragem e ela entrava daquela porta para dentro, nós não íamos resolver o problema dela com um laço cor-de-rosa, nós iríamos começar a ajudá-la a resolver o problema. Então você tratar com a expectativa dessas mulheres, e às vezes a gente até respirava porque alguns casos a gente percebia que não tinha nem condição de resolver, isso é o que foi difícil nesse trabalho. E mudou muito de 85, 34 anos para cá? Mudou bastante, mudou muito. Para melhor ou para pior? Para melhor. No tocante aos organismos institucionais, às políticas públicas para as mulheres, mudou muito. Você vê, quando a Delegacia da Mulher, ela foi o primeiro organismo institucional, foi a primeira política pública para a mulher que aconteceu aqui no estado de São Paulo. A partir daí, que nós começamos a mostrar as necessidades, nós tivemos o apoio social, tivemos as assistentes sociais trabalhando conosco, apoio psicológico, tivemos psicólogas trabalhando conosco, tivemos o apoio jurídico, que as mulheres precisavam ser encaminhadas, tratar de separação, tratar de pensão. Então, nós também tivemos a OAB, através da OAB Mulher, que ficou conosco lá, as advogadas iam voluntariamente para lá para fazer esse atendimento. Tivemos o primeiro abrigo para mulheres que não podiam voltar para casa depois de fazer a denúncia, porque corriam o risco de serem mortas, também foi o primeiro do Brasil, foi aqui em São Paulo. E então você vê quantas políticas públicas que aconteceram depois da Delegacia da Mulher. Tivemos a Lei Maria da Penha, que só aconteceu em função de todas as estatísticas que foram pesquisadas nas delegacias da mulher existentes.
E depois tivemos também a lei do feminicídio. Quer dizer, no tocante às políticas públicas, houve uma coisa muito boa, houve um crescendo. Mas o a número violência... Aumentou a violência? Eu não diria que aumentou a violência, né? Eu Especificamente diria contra a mulher? Eu diria assim, olha, no início nós dizíamos assim, como existe agora um espaço, então aquelas mulheres que tinham ali aquela denúncia represada, que não tinham tido coragem de ir a nenhuma delegacia, então tudo bem, aumentou essa denúncia porque ela resolveu vir. Mas depois de passar algum tempo, a gente percebe que agora não é mais aquela que tinha denúncia represada ou que tinha medo. É a violência que está acontecendo hoje, agora, né? Nós temos aí o problema do feminicídio, que é o assassinato de mulheres, é a morte da mulher por ser mulher. E o número de mulheres mortas por companheiro ou namorado? Enorme. O Brasil hoje é o 5º país do mundo em assassinatos de mulheres. E eu não posso dizer que isso vamos dizer, aumentou a denúncia, porque morte é morte. As notificações acontecem, no caso já do assassinato é obrigatório, né? É obrigatório, a denúncia. Acontece normalmente. Se você tem um corpo, você vai descobrir o que aconteceu, aquele assassinato foi proveniente do quê. Então, realmente, nós estamos passando um momento, apesar de tudo isso, né? O governador João Dória, ele já abriu 10 delegacias, as delegacias já existiam, ele transformou essas delegacias em atendimento 24 horas, foram 10 delegacias. A promessa dele é que até o final da gestão, ele vai abrir todas 24 horas, ele criou o aplicativo, então a mulher tem uma medida protetiva dada pelo juiz, ela põe o aplicativo dela no celular, se o cidadão chega perto, descumprindo a medida protetiva, ela aciona e qualquer viatura que esteja lá na hora recebe o comando da GCM ou do CEPOL para ir até o local daquela mulher, onde está aquela mulher e normalmente prende o cidadão em flagrante. Então você vê, tem muitas coisas que estão sendo feitas, mas o que a gente está acompanhando nos dias de hoje é que essa violência tem aumentado demais. Por que, na sua opinião, aumentou essa violência? É difícil dizer a você por quê. São Olha, existem vários fatores. Eu me recordo, não sei se você lembra, né, se o pessoal lembra, na época do Sarney, vocês lembram que virou todo mundo fiscal do Sarney? Porque baixou as coisas no supermercado, as pessoas iam para o supermercado. A vida deu uma condição boa, havia menos desemprego e todo mundo, né, se sentiu, vamos dizer, protagonista de uma mudança. Por incrível que pareça, naquela época baixou bastante as denúncias de violência doméstica, de agressão com marido e mulher. Bem-estar social. Tem a ver com o bem-estar social, tem a ver com a crise financeira, né? Quando a crise financeira aumenta, quando o desemprego aumenta, às vezes você tem essa situação de violência dentro de casa, porque é o homem, às vezes, que... O homem foi criado para não chorar, resolver todos os problemas, tem que ser forte 24 horas, e aí ele não consegue pagar a escola do filho, ele não consegue pagar a conta de água, a conta de luz, e ele não conta para a mulher que está passando por uma situação como essa. E ela não entende por que ele está tendo esse comportamento mais agressivo. E aí os dois acabam discutindo e ele parte para a agressão. Então, veja, isso também é injustificável, mas isso acontece. E tem aqueles, olha, desculpe, mas que são raça ruim mesmo, sabe? Que são homens agressivos, covardes, que você não tem justificativa para esse tipo de comportamento. O feminicídio tem uma coisa muito interessante. Ele acontece principalmente dentro de casa e acontece principalmente quando a mulher tenta se separar. Então, ela fica ouvindo, olha, você tem a delegacia, você tem o abrigo, você tem isso aqui que você pode procurar, você tem uma rede de proteção, não aceite violência. Aí ela então faz o quê? Olha, eu vou parar, vou tomar uma atitude na minha vida e agora eu vou parar. Aí quando ela vai fazer isso, ele não aceita a separação e ele mata. Comportamento machista, muito, né? Muito. E são coisas terríveis, agora, né? Mata na frente dos filhos, ou às vezes mata a mulher e se mata na frente dos filhos. É uma coisa muito triste que a gente está acompanhando. Você diria que há um perfil do homem que assassina a mulher ou há homens de todas as idades, de todas as classes sociais e todos os níveis de renda? Tanto quanto a violência doméstica, que é essa violência que acontece dentro de casa, essa situação também do assassinato de mulheres, ela é democrática. Acontece em todas as classes sociais,
com pessoas de todas as raças, de todas as cores, de todos os gêneros. Níveis de renda. Níveis de renda. Os maiores casos que você ouve pela TV no tocante a feminicídio, que você vê na imprensa, são justamente pessoas que você diria, puxa vida, mas olha, é um advogado, é um empresário. Um caso que eu nunca posso esquecer, aquela advogada, e ele também advogado, lá no Paraná, me parece que em Guarapuava, não me recordo bem a cidade, ele foi batendo nela desde a garagem, subiu no elevador e ela gritando, pedindo socorro, foi para o apartamento apanhando e ele jogou-a para fora pela janela, tá? Desceu, pegou o corpo e levou o corpo de novo para o apartamento. Quer dizer, aí eu fico pensando, gente, são 2 advogados, mas o que mais me choca, um prédio de apartamentos. Ninguém ouviu. Ninguém interveio. Ninguém poderia, pelo menos, ter ligado, chamando a polícia militar para ajudar. Sabe, fica com aquela coisa de que briga de marido e de mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, porque se não meter a colher, a mulher morre. E a responsabilidade é um pouquinho também daquele que deixou de tomar uma atitude. Existe algum estudo que associe o feminicida ou o homem violento com a mulher a outro tipo de delito ou crime? Não, nós não. O único delito anterior que ele comete, com certeza, é a violência doméstica. Porque o feminicídio, ele é o ápice da violência doméstica, que começa com o empurrão, com o pontapé, com o soco, uma agressão mais forte, né? São os primeiros sinais. O primeiro sinal, na realidade, é assim, olha, olha para o teu celular para ver quem é que te ligou, controla a tua vida, controla a roupa que você veste, não deixa você falar com a sua família, se afasta dos seus amigos, aquele controle absoluto, né? Aquele possessivo na sua vida. Aí começa a violência psicológica, né? Fora que isso já é uma violência psicológica. Esse homem é um homem inseguro, né? Eu não diria para você, eu diria que é um covarde. É um covarde, porque eu soube de um caso, é importante a gente saber, né? Você já viu como é gostoso você andar de táxi, conversar com as pessoas para saber das coisas? Eu estava ligando para uma delegada, falando a respeito disso, e o motorista de táxi me contou um caso. Ele virou para mim, sabe, eu peguei a senhora aqui nessa rua, lá no prédio em frente, porque o ponto deles era ali, tinha um porteiro, amigo de todo mundo, conversava, era amigo dos motoristas de táxi, dava água pra gente, nossa, mas um amor de pessoa. Outro dia, a gente abriu o jornal, viu na televisão, ele matou a mulher com não sei quantas facadas, pegou as 2 filhas e levou lá para a delegacia para se entregar. Aí ele falou para mim, senhora vê, a gente convive com essas pessoas e não sabe que elas são capazes disso. Uma pessoa com comportamento social irrepreensível. Mas dentro de casa, veja a situação dele, veja o que ele é capaz de fazer. Você é otimista? Muito. E o que você vê para daqui a 5 anos na situação da mulher e o número de feminicídios no Brasil? Olha, eu venho já de 34 anos de um trabalho nessa área. E eu vejo com muita satisfação a evolução que isso já teve. Há 34 anos atrás, antes da Delegacia da Mulher, dificilmente eu estaria aqui com você ou em qualquer outro meio de comunicação falando sobre violência doméstica, falando sobre feminicídio, e não que eles não acontecessem, né? Mas a violência doméstica, o marido batendo na mulher, era uma coisa comum. Tinha um bloqueio cultural, né? Totalmente, ninguém fala nada, não pode falar nem nada. Então eu vi quanta coisa já melhorou nesses 34 anos, tudo que a gente começou. Hoje eu vejo mulheres empoderadas, né? As mulheres procurando seu espaço em todas as carreiras, na política. Então isso é uma vitória da gente. Isso aqui muitas pessoas não sabem, mas eu tenho para comigo com muita felicidade que a existência da Delegacia da Mulher, ela trouxe um benefício muito grande para todas as mulheres em todos os sentidos, não só no sentido da violência, mas empoderou a mulher. O que eu espero daqui para frente é que a gente realmente continue com essas políticas públicas e tenhamos outras tantas para tentar fazer, primeiro, com que a gente tenha um trabalho com esses homens. É uma coisa muito interessante. A Lei Maria da Penha, ela é tão boa, que ela fala, inclusive, na recuperação do agressor. Ela diz o seguinte, que a mulher dá a queixa, tem o boletim, tem o inquérito, tem o processo, o juiz condena, suspende a pena e faz com que ele vá para um tratamento, né? Um centro de atendimento do agressor. Né? Não porque ele quer,
Ele vai obrigar, porque se ele não fizer, ele vai preso. E nós conhecemos casos, por exemplo, de lá no Taboão da Serra, que foi um dos primeiros lugares que começou esse trabalho. Quando o trabalho iniciou, era 52% de reincidência. Hoje são 2% de reincidência. O trabalho que é feito ali, ele dá um resultado enorme, no sentido de recuperar esse homem. Claro, não estou falando do drogado, não estou falando do, vamos dizer, daquele situações marginais. Marginais, aí não estou falando disso, mas a maioria, a grande maioria, são os, entre aspas, tido boas pessoas, né? Então, esses você tem um sucesso de recuperação, porque eles são tratados com um psicólogo que trabalha ali e você vê que dá resultado. Então, eu queria que mais serviços como esse pudessem existir. Eu queria que mais mulheres se empoderassem, tá? Que elas entendessem que elas têm que estar em todos os postos. E estas que sofrem violência, apesar de todas as dificuldades, têm que ter coragem para poder ir, reclamar, falar, questionar, sair dessa vida de violência, porque isso não é normal, isso não é uma vida que ela tenha que levar. E é perigosa para ela. Além de perigosa, você imagina o que isso faz na cabeça dos filhos que são criados num ambiente como esse. Então, eu acho assim, eu quero ver que essa coisa continue, eu quero ver que mais políticas públicas sejam criadas. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com você. Obrigada. Nós conversamos com a delegada Rose, na verdade o nome dela é Rosmari Correia, mas é a famosa delegada Rose, que implantou a primeira delegacia de defesa da mulher em São Paulo em 1985. Hoje ela é vice-presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina e foi deputada estadual entre 1990 e 2006. Muito obrigado.